E aí galera, que bom estar de volta aqui no nosso canal CVC TV, o canal da escola Círico Vicente da Costa. Mais uma vez, esse ano de 2021, precisamos ainda estar nesse formato de aulas virtuais, aulas online, né? Remotas, como a gente chama, à distância. Mas, graças a Deus, esse ano a gente já tem uma perspectiva de já estarmos presentes dentro da nossa sala de aula, tá certo? Então, seja bem-vindo, mais uma vez, seja bem-vinda. Aquele sistema que vocês já conhecem, tá? Quem não se inscreveu ainda aqui no canal, se quiser se inscrever, comentar, afinal, o canal é de vocês, tá certo? Então, nessa videoaula nós iremos explicar a segunda atividade de matemática no bloco 2, não é isso? Continuamos com a sistemática de blocos. Toda semana a gente chama de bloco, ok? Como essa já é a nossa segunda semana de aulas nesse ano de 2021, nesse ano letivo de 2021, então bloco 2. Na primeira atividade nós fizemos lá no próprio grupo, tá? Atividade postada no grupo. Essa videoaula é da segunda atividade. É uma atividade das páginas do livro. Vocês não têm livro ainda não receberam, porém eu já estou me adiantando e mostro para vocês a página e vocês podem fazer já, mesmo sem ter o livro, tá certo? Coloquei no grupo e vocês copiaram e agora com a minha explicação vão poder responder, ok? Então vamos, sem mais delongas, ir para a nossa atividade, ok? Então nós iremos trabalhar, começar com potência. Primeiro com os números naturais, inteiro, reais. O que é cada um, certo? Antes de passar para a atividade, até para facilitar, os primeiros números que um aluno tem contato na sala de aula, desde pequenininho, na pré-escola ainda chamada, lá na educação infantil, são números naturais. Às vezes a tia, né, a professora, eu falo professor porque na grande maioria das vezes, professores dos ensinos iniciais, lá, pré-escola, primeiro ano, são professoras. Mas isso não impede que um professor vá lá dar aula, não. Enfim, enfeitam a sala, né, o quadro, com o alfabeto A, B, C, D, e com números grandes, coloridos, né? 1, 2, 3, 4, pronto. Esses são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, e isso acompanha até, no mínimo, quer dizer, acompanha para o resto da vida, né? A partir do 6º ano, o aluno aprende um novo conjunto dos números inteiros, que além dos naturais, né, entram os negativos, que os naturais são todos positivos, aí entram os negativos, ok? Menos 1, menos 8, menos 15, né, são os números negativos. Depois é apresentado um novo conjunto dos números racionais, que são as frações. É isso? Foi que os números naturais 0, 1, 2, 3, esses aqui são os números naturais. Aí, depois, como eu disse, entra o negativo, menos 1, menos 2, e aí esse conjunto aqui vai ser chamado de números inteiros, representado pela letra Z. Números inteiros, que é quem? São os naturais, que são os positivos, e mais os negativos. Aí depois entram as frações,
os números decimais, né? Que são aqueles números com vírgula. Pronto. Aí tem aí esse conjunto dos números racionais, né? Que quem é o conjunto dos números racionais? Todos que vocês estão vendo são os naturais positivos, os negativos, frações, números, e entram por último aqui os números reais, que aí entra as raiz quadrada, né? Aí os números reais são, em tese, todos os números possíveis que nós vamos encontrar na nossa vida de estudante. Se for um estudante que vá para engenharia civil, engenharia, né, astronomia, para um grau bem mais elevado de estudo, aí vai encontrar os números complexos. Mas até o ensino médio, os números que vocês vão ver. Todos os números que a gente encontra nos livros, basicamente, são chamados de números reais. Ok? Então vamos para a atividade, para a gente fixar melhor esses conceitos. Ok? Então tá aqui a primeira questão. Observe o número a seguir. Menos 3, menos 3,5, menos 1,4. É 1,4, tá? Mas eu vou ler 1,4 mesmo, para você compreender. 0,3337 raiz quadrada de 51. Então, observe todos esses 8 números. É 6 números, né? Observe esses 6 números. Qual deles pertence ao conjunto dos números naturais? O que é o número natural? Aquele que a gente vê desde pequenininho. Somente o número 7, não é isso? Só o número 7. Qual pertence ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros? É o 7 e quem? O menos 3. É isso? Que são o 7, que é positivo, e o menos 3, que é negativo. Ah, professor, mas o senhor disse que os inteiros é positivo e negativo, não tem o 3 menos 3,5 aí, o menos 1,4? Sim, eles são negativos, mas o que quer dizer mesmo o conjunto Z? Inteiro. O que é uma coisa inteira? O 3,5 é uma coisa inteira? O menos 1,4 é inteiro? Não, tem que ser inteiro. Por isso que só entra o 7, que é positivo, e o menos 3, que é inteiro, né? 3 pães, 3 maçãs, ok? Quando eu digo 3,5, já não tem uma maçã inteira. 1,4 não é mais inteiro, né? É 1,4, é 1 inteiro e 4 décimos, ok? Aí na letra C, pertence ao Z, ao conjunto do número inteiro, mas não pertence ao N. Ora, a B não era o menos 3 e o 7, né? Que é inteiro. Aí na letra C ele quer seja inteiro, mas não pertence a N. Para que seja inteiro e não pertença a N, tem que ser quem? Só o negativo. Portanto, só o menos 3. Por quê? Porque o 7 pertence justamente ao conjunto dos números naturais. Entendeu? Então, na letra C, você vai responder que é só o menos 3. Porque tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, mas não pertence a N. E na letra D? Na letra D aqui, conjunto dos números racionais. Esse conjunto representado pela letra Q quer dizer conjunto dos números racionais. Então, dentro daqueles números tem que pertencer ao conjunto dos números racionais, mas não pertencente a Z. Então, são todos menos
o que vocês responderam na letra B, entendeu? Na letra B foi quem? Menos 3 e 7, não foi? Então, aqui na letra D, é todos os outros 4 números, menos exatamente, nem vão botar o menos 3, nem vão botar o 7. Vão botar os outros, menos 3,5, menos 1/4, 0,333 e raiz quadrada de 51, ok? Agora, atividade, questão 2. Questão 2, aí ele está perguntando aí na questão 2. Quais desses números reais é o maior? Raiz quadrada de 7 ou 27 décimo? É essa a pergunta. Aí quem é maior deles? É o raiz quadrada de 7 ou 22 décimo? 27 décimo, aliás. 27 décimo, ok. Para vocês responderem exatamente a essa questão, para saber quem é maior, se é esse ou se é esse, não se preocupe, só olhando desse jeito não dá. O que é que vocês irão fazer? Podem, estou permitindo, usem a calculadora de vocês, tira a raiz quadrada de 7, tem na calculadora, né? Vocês sabem, tira a raiz quadrada, olha qual é a raiz quadrada de 7, escreve aqui. Divide 27 para 10, aqui é dividir. Divide 27 para 10. Ok? 27 para 10. Coloca aqui. Aí olha para um e para outro para ver quem é maior. Beleza? Com os resultados que vocês obtiverem, vocês olham quem é maior. Por exemplo, se a divisão de 27 para 10 ter um número maior do que a raiz quadrada de 7, então significa que o maior é 27 décimos, beleza? Então, use a calculadora, divida, tira a raiz quadrada de 7, divide 27 para 10, olha os dois resultados para ver qual é maior, tranquilo? Vamos aqui para a questão 3. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. Ok? Então vamos lá. Aí ele diz aqui na letra A: o 100 pertence ao R+. Quem é esse R? Conjunto dos números reais. E quem é esse sinalzinho de mais perto do R? Significa que são os números reais positivos. Ok? Então, você vai dizer se o 100 pertence ao conjunto dos números reais positivo. E é verdade. Nós já sabemos que quando não tiver nada na frente do número, é porque existe um sinal de mais escondido. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Aí, na letra B, tem assim. E agora, o 100, vamos só dar uma olhada aqui, mas eu acho que é o B. 100 não pertence ao R menos, ao conjunto dos números reais, como é aqui, conjunto dos números reais negativo. Pertence não? Esse 100 não pertence não, professor. Ele é positivo, né? Porque o professor disse que quando não tiver nada é porque tem um sinal de mais escondido. Então ele não pertence ao conjunto dos números reais negativo. Já que ele é positivo, então também é verdadeira. Pertence não. Agora, se fosse assim, ó, pertence, aí você ia dizer não, pertence não. Por quê? Porque ele é positivo e o conjunto aqui está dizendo que são negativos. Mas não, ele já está com o sinal de não pertence. Então também é verdadeiro, beleza? A letra C. A raiz quadrada de menos 16 pertence ao conjunto dos números reais? Gente, uma coisa que vocês já devem ter aprendido
porque eu expliquei uma coisa sobre as raízes quadrada. O que nós já sabemos? Não existe nos números reais raiz quadrada de número negativo. Não existe. Ok? Tranquilo? Então, isso já sabe que não existe. É só ir lá e dizer se é verdadeiro ou se é falso. E menos π não pertence ao conjunto dos números reais negativos. O menos π, professor, e o que é esse menos π? Não pertence ao conjunto dos números reais negativos, né? Já que tem sinal de menos na frente do R, significa que é o conjunto dos números reais negativos. Quem é esse π? Meu π aqui é uma graça. Esse π a gente já sabe quanto é que ele vale aproximadamente, né? Esse cidadãozinho chamado π, uma letra grega, o valor dele aproximado é de 3,14. Então é como se fosse menos 3,14. Opa, não pertence, né? Não pertence ao conjunto dos números reais negativos. Isso é falso. Por quê? Porque ele pertence. Não é negativo? Aqui não está dizendo que são os números reais negativos. Ele não é negativo, né? O π não é negativo. Então, se é negativo e isso pertence, como tem um símbolo de não pertence, então é porque é falso. Porque é para pertencer. Ao invés desse símbolo aqui, era para ter o de pertence. Só o é. Beleza? Ok, vamos para a questão agora da outra página. Nessa página 22 eram só essas três. Agora na questão 1, 2 e 3 aqui da página 27, aqui é que são as potências que eu falei lá no início, né? Ok, aqui na primeira questão, calcular 8 ao quadrado. Vou só dar a dica aqui para relembrar vocês, tá? B menos 13 ao quadrado, beleza? 5 aqui na letra D, letra C, menos 7 ao cubo, D menos 0,9, que eu estou escrevendo aqui no quadro, elevado a 1, letra E, 5 ao cubo. Só mostrar o que vocês devem fazer aqui nessa questão 1, aqui da página 27. Então vamos lá. Simplesmente calcular o que é potência. Esse númerozinho aqui, expoente, chamado expoente, ele está indicando quantas vezes esse 8 será multiplicado. Vezes. Então aqui, você vai chegar aqui e botar 8 vezes 8. Aí olha quanto é que dá o 8 vezes 8. Não vá confundir 8 mais 8. Ah, professor, dá 16. Não. É 8 vezes. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Certo? É 8 vezes, para ver quanto é que dá. Menos 13 ao quadrado. Menos 13 vezes menos 13. Não se preocupem com esse sinal de menos. Certo? Eu acho que vai sair fora aqui do ângulo de visão de vocês aqui. Vou ver aqui. Pronto. Não é ao quadrado? Então é o menos 13 vezes menos 13. Ó o sinal de menos. Vamos logo aprender, né? Relembrar o jogo de sinais. Menos vezes menos. Quando eu multiplico dois sinais de menos, menos vezes menos, vira o quê? Vira mais. Tranquilo? Pronto. Você faz menos vezes menos, mais. Agora é só fazer 13 vezes 13, o 13 vezes, e botar o resultado aqui na frente do sinal de mais. Ok? Se tivesse um outro sinalzinho de menos aqui, gente. Se tivesse outro sinalzinho de menos aqui. Opa, saiu aqui fora. Mas vamos imaginar que tivesse outro sinalzinho de menos. Não sei se dá para vocês verem aqui. Tivesse outro menos 13 aqui. Seria o quê? Você faz isso. Menos vezes menos, mais.
mais vezes menos dá menos. Gente, ó, se você tiver dois sinais iguais, ó, menos vezes menos dá o quê? Dá mais. Agora, se os sinais forem diferentes, menos vezes mais, se você multiplicar um número negativo com um número positivo, vai dar o quê? Vai dar menos. Tranquilo? Ok. E aí o contrário, se fosse mais vezes menos, iria dar o quê? Iria dar menos também, viu? Se os sinais forem diferentes, já sabe, dá menos. Pronto, aí é só multiplicar o número, tá? Aí é só a questão dos sinais, depois é só multiplicar o número, ok? Tranquilo. Então é isso, aí é só fazer 13 vezes 3. Aqui, menos 7 ao cubo, do mesmo jeito. Você faz o menos 7 3 vezes, tá? Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Aí olha quanto é que vai dar. Aqui, e sendo só uma vez, gente. Ora, se é só uma vez, é só repetir a resposta aqui. É só repetir a resposta. Por quê? Porque é só uma vez. Pronto, aqui a letra D já está respondida. Porque é só uma vez. Menos 0,9, uma vez. 5 ao cubo. Só fazer 5 vezes 5 vezes 5. Você pega e multiplica. 5 vezes 5, tanto. Vezes 5 novamente. Beleza? Tranquilo. Então a questão 1 é só isso. Beleza? Vamos ver aqui o que pede na questão 2. Considerando. E aí a letra F, G, H, I é do mesmo jeito que eu expliquei a vocês. É potência. É só olhar esse númerozinho de cima, chamado expoente, quantas vezes o número maior, né, que é chamado de base, é. Letra F, menos 3,2 ao quadrado. Significa que é o menos 3,2 vezes menos 3,2. Como eu já disse, podem utilizar a calculadora para resolver. Aí a letra G, menos 15 vezes, menos 15 ao quadrado, menos 15 duas vezes, menos 15 vezes menos 15. E aí vai, beleza? Aqui na questão 2, considere N. 6 elevado à quinta potência, mais 1. Responda as questões. A. Qual é o valor de N? Então, para responder a letra A, qual é o valor de N? Vamos aqui. O que é que vocês vão fazer aqui? Bem, o N não é 6 elevado à quinta mais 1. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é esse resultado aqui. 6 elevado à quinta potência. Quem é 6 elevado à quinta potência? É 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, o 6 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro vocês resolvem isso daqui. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Aí olha quanto é que dá. Por favor, não me vá somar não. Ah, professor, dá 18. Não, 18 é se fosse 6 mais 6 mais 6. Aí iria dar 18. Aqui não é mais, é vezes. Então aqui, primeiro 6 vezes 6, 36, né? Aí pega o 36 agora, 36 vezes 6, que é esse 6 aqui. Dá quanto? 216. 216 vezes 6. Só ir fazendo até chegar no último 6. Quando obtiver o resultado desse, de 6 elevado à quinta, quando você disser, professor, é tanto, aí soma com o 1. Aí no final, soma com 1. Aí você terá o valor do N. Tranquilo? Vamos procurar aqui a letra C, para a gente ver o que pede na letra B, aliás. Quantos algarismos formam o número N? Depois que você responder a letra A, você responde a letra B, né? Por exemplo, vamos imaginar que
A letra A, que o valor do N, vamos imaginar que o N tenha dado o número 999. Vamos imaginar, ou qualquer outro número aqui, 586. Quantos algarismos? 3 algarismos, né? Tanto esse tem 3 algarismos, quanto esse aqui também tem 3 algarismos. O que é algarismo? É cada número que forma o número todo, né? Algarismo 5, algarismo 8, algarismo 6. Então, olhou qual é o valor do N lá na letra A, é só olhar quantos algarismos formam aquele número, ok? Sem segredo. Na letra C, qual é a soma do valor dos algarismos? Ora, você é que vai saber qual foi o número, né? Aí ele quer saber aqui na letra C que você some os algarismos. Por exemplo, se o N fosse esse aqui, 999, aí ele tá querendo que você some o 9 mais 9 mais 9. Se o N fosse esse aqui, 586, na letra C, ele quer que você some 5 mais 8 mais 3, mais 6. Então, tudo vai depender da letra A. O número que tiver lá na letra A, você vai e soma os algarismos. Tranquilo? E, por último, chegamos na terceira questão. Dada a expressão menos 2 elevado ao cubo mais, vou escrever aqui no quadro, menos 2 elevado ao cubo mais menos 3 elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado e menos 2 elevado à quinta potência. Calcule o valor numérico dessa expressão. Ok? Então, tá aqui a expressão. Ele quer que calcule a expressão. Tem muita gente, fala, meu Deus do céu. O que é isso? Eu não já sei calcular potência, esses números negativos. Então, você vai fazer um por um. Menos 2 ao cubo, você faz no outro canto. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Pronto. E o correto, como tem número negativo, é você escrever assim para você poder fazer o jogo de sinais. Se fosse só 2 ao cubo, nem precisava disso, né? Já sabia que bastava fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes. Mas por ele ser negativo, é bom que você escreva ele assim. Aí, primeiro faça o jogo de sinais. Como é o jogo de sinal mesmo, professor? É aquela história que eu expliquei a vocês, ó. Menos vezes menos dá o quê? Mais, né? Eles não são iguais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos dá menos, professor. Ah, então pronto, bota menos. Aí vai lá e faz a conta. 2 vezes 2 vezes 2, tanto. Aí é só botar o valor na frente do sinal de menos. Aí vem aqui e bota menos tanto. Mais. Agora vai fazer o menos 3 ao quadrado. Quem é o menos 3 ao quadrado? Bota aqui menos 3 vezes menos 3, não é? Se é ao quadrado é porque é ele 2 vezes, né? Primeiro faz o jogo de sinais. Menos vezes menos dá mais, professor, porque são iguais. Pronto, mais. Agora, 3 vezes 3, tanto. Bota tanto aqui. Aí traz pra cá, bota entre parênteses, mais tanto. Certo? Menos. Agora menos 1 ao quadrado. Esse menos tá aqui, eu só fiz baixar, ó. Agora vamos pegar menos 1 ao quadrado.
quem é o menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1, ou seja, é o menos 1 duas vezes. Tá aqui, duas vezes. Jogo de sinais. Menos vezes menos. Agora eu já sei que é mais. 1 vezes 1, tanto. Aí você abre um parênteses, aí bota mais tanto. Menos de novo, ó, tá vendo? Ó? Esse menoszinho eu repito. Agora eu vou fazer menos 5 ao quadrado, a quinta potência. Então eu vou pegar, ó, quem é menos 2 elevado à quinta, aliás. Significa que é o menos 2 5 vezes, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ixi, não pegou, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pegou, ainda deu para pegar. Muito bem. Então vamos logo fazer o jogo de sinais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos. Sinais diferentes. Dá menos, professor. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então já sabe que aqui vai dar um resultado negativo. Aí é só ir fazendo. 2 vezes 2, tanto. Tanto vezes 2, tanto. Tanto vezes 2, tanto. E tanto vezes 2. Tá? Ó, primeiro faz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. Certo? Até chegar no último 2. Aí bota aqui. Aí traz pra cá. Bota entre parênteses. Menos tanto. Ok. Agora você volta eliminando os parênteses. E eu já expliquei como é que a gente elimina parênteses. Esse primeiro aqui não precisa, não tem parênteses nele, né? Ninguém colocou. Agora, vamos eliminar esse parênteses aqui. Ó, se tem 2 sinais de mais, fica sinal de mais, não tem como ser diferente. Então, pronto, eliminei esse senhor aqui, é isso? Pronto, eliminei. Agora, e se tem, vamos eliminar esse parênteses aqui. Se tem menos e mais, fica o que mesmo? Quando tem um menos e um mais na frente do parênteses, fica menos, né? Quando tem menos e mais, sempre vai ficar o menos. Então, menos, aí bota o número que tem aí na frente, dentro do parênteses. E agora eliminando esse. Ó, menos e menos vira o quê? Se tiver 2 sinais de menos, menos e menos, professor, vira mais. Aí é só botar o número que tem aqui dentro do parênteses. Aqui eu estou usando esse sinal de interrogação como se fosse o número dos resultados. Aí aqui, gente, ó, o que é que você vai fazendo? Número negativo, você subtrai, né? Vamos imaginar que fosse menos 10 e aqui fosse 8. Significa que você ia pegar 10 e tirar 8, né? Subtrair. E até chegar no último lá, para somar. Professor, não entendi muito bem não. Vamos lá. Vamos. Vou botar números aleatórios aqui, tá certo? Vou botar números aqui aleatórios. Cuidado, isso aqui são números aleatórios, certo? Claro que eu não sei, tô só para dar com números e explicar com número que fica melhor, talvez. Você pode fazer o seguinte, ó. Eu não já expliquei a vocês que número negativo significa dívida, né? Como se você devesse R$7, tivesse 9. Então, se você deve R$7 e tem 9, você vai ficar com 2, né? 2, aí deve 6. Você tem 2 de troco para você, só que você deve 6. Professor, eu dou os 2 que eu tenho e ainda fico devendo 4. Menos 4. Você ainda fica devendo 4, não é? 4. Eu estou devendo 4. Aí eu tenho 10, né? O sinal de mais não significa que eu tenho 10. Então, devo 4, tenho 10.
Então eu pago e fico com 6. Então aqui seria mais 6, né? Se eu tenho, significa que é mais. Ok? Essa é uma das maneiras. A outra maneira seria o quê? Você pega e soma os negativos. Você soma o negativo. Aqui, soma esses dois negativos. 7 mais dá 13. Menos 13. Soma agora os positivos. Essa é uma outra forma. 9 mais 10 dá mais 19. E no final subtrai um pelo outro. 19 tira 13. Então vai dar o quê? Dá 6, não é? 6. Aí, qual é o sinal que você deve botar ali naquele 6? O sinal do maior número. Entre o número 13 e o número 19, quem é o maior número? É o 19. Então, mais 6, que já tinha dado mais 6 lá do outro jeito. Você que escolhe o jeito de você fazer. Ok, gente? Pronto, então é isso. Espero que a explicação tenha ajudado, possa ajudar vocês a resolverem esse problema, beleza? Então a nossa próxima aula, fiquem com Deus, se cuidem, beleza? E foi um prazer tê-los aqui de novo no canal, ok?